Uma menina conta ao seu pai algo aterrorizante sobre sua madrasta. Ele decide se esconder no armário e a cena que ele viu o deixou em choque. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! Na charmosa cidade de Blumenau, onde os ares germânicos se misturam com a modernidade brasileira, Heinrich Wollinger vivia uma vida tranquila e repleta de significado ao lado de sua esposa Katharina Bauermann e sua pequena filha Clara, de 5 anos. Seu sobrado na rua 15 de Novembro, com suas características típicas da arquitetura em Chaimel, era um verdadeiro refúgio de felicidade para a família. Heinrich trabalhava como desenvolvedor de software em uma das maiores empresas de tecnologia da cidade, localizada no Parque Tecnológico de Blumenau. Todos os dias, após o expediente, fazia questão de passar na confeitaria tradicional do Sr. Weber para levar um pedaço de Apfelstrudel para Katharina e um doce de framboesa para Clara. Era um ritual simples, mas que simbolizava todo o amor que sentia por suas duas princesas. Katharina, professora de alemão no Instituto Cultural Alemão de Blumenau, tinha herdado o talento para os idiomas de seus antepassados e dedicava-se a manter viva a cultura germânica na cidade. Com sua paciência característica, ensinava palavras em alemão para Clara durante o café da manhã, transformando o aprendizado em uma brincadeira divertida que fazia os olhos da menina brilharem. As manhãs de domingo eram especialmente sagradas para a família Wollinger. Vestiam-se com roupas típicas e participavam das festividades no pavilhão da Oktoberfest, mesmo fora da época do festival. Clara adorava dançar ao som das bandas típicas, seus cachinhos dourados balançando no ritmo das polcas, enquanto seu vestido rodado, presente da avó materna, girava graciosamente. A vida seguia seu curso tranquilo, com as estações marcando o tempo através das flores que enfeitavam os jardins bem cuidados da cidade. Na primavera, os ipês roxos da praça principal criavam um espetáculo que encantava turistas e moradores, e a família aproveitava para fazer piqueniques regados à culinária típica preparada com carinho por Katharina. Heinrich não poderia estar mais realizado. Seu trabalho na empresa de software estava rendendo frutos promissores, com a possibilidade de uma promoção para liderar um novo projeto de inteligência artificial. Katharina estava prestes a realizar seu sonho de abrir uma pequena escola de idiomas própria, focada em preservar não apenas a língua, mas todas as tradições culturais alemãs. Clara, por sua vez, crescia como uma verdadeira síntese do que havia de melhor em seus pais. Tinha a curiosidade e o interesse pela tecnologia do pai, sempre pedindo para ajudar quando o via trabalhar em seu notebook, e a graciosidade e facilidade com as palavras da mãe, já conseguindo se comunicar em pequenas frases em alemão com os avós durante as videochamadas de fim de semana. As tardes de sábado eram dedicadas aos passeios pelo Parque Ramiro Ruediger, onde Clara podia alimentar os patos do lago e brincar nos balanços enquanto seus pais conversavam sobre os planos para o futuro. Sonhavam em fazer uma grande viagem para a Alemanha quando Clara completasse 10 anos, para que ela pudesse conhecer as raízes de sua família e aprimorar ainda mais seu alemão. O casal tinha acabado de começar as reformas no sótão do sobrado, transformando-o em um espaço acolhedor que seria o escritório da futura escola de idiomas de Katharina. Heinrich passava suas horas livres ajudando com a decoração, instalando prateleiras para os livros didáticos e quadros com fotografias antigas de Blumenau, que contavam a história da colonização alemã na região. A rotina da família era pontuada por pequenas tradições que fortaleciam seus laços a cada dia. Todas as noites antes de dormir, Katharina contava histórias em alemão para Clara, enquanto Heinrich preparava um chocolate quente, seguindo a receita secreta que havia herdado de sua avó. Era um momento mágico, onde o aroma doce da bebida se misturava com as palavras suaves do idioma ancestral. Em uma dessas noites, enquanto observava sua esposa e filha abraçadas na cama de Clara, Heinrich sentiu uma onda de gratidão tão intensa que seus olhos se encheram de lágrimas. Como era possível ter tanta felicidade em sua vida?
Catarina percebeu seu olhar emocionado e estendeu a mão, chamando-o para se juntar a elas. Clara, já sonolenta, aconchegou-se entre os dois, formando um pequeno ninho de amor e proteção. A vida dos Wallinger era como uma dança bem ensaiada, onde cada um sabia exatamente seus passos e movimentos, complementando-se perfeitamente. As manhãs começavam com o aroma de pão fresco que Catarina fazia questão de buscar na padaria do Sr. Zimmermann, e terminavam com as risadas de Clara ecoando pela casa enquanto brincava com seus pais antes do jantar. Era uma típica manhã de outono em Blumenau, com as folhas douradas dançando suavemente nas ruas do centro histórico. Catarina havia decidido ir ao Neumarkt Shopping para comprar materiais que usaria em suas aulas particulares de alemão. Clara estava na escola e Heinrich concentrado em uma importante reunião virtual com clientes da Alemanha. O dia começou como qualquer outro, com o tradicional café da manhã repleto de quitutes típicos e a troca carinhosa de beijos de despedida. Catarina prometeu trazer os docinhos de amêndoas que Clara tanto amava da confeitaria do shopping, e Heinrich fez seus habituais pedidos de cuidado, sempre preocupado com o bem-estar de sua esposa. Enquanto dirigia seu pequeno Volkswagen vermelho pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico, Catarina cantarolava uma antiga canção alemã que sua avó costumava cantar. O trânsito estava tranquilo naquela manhã, e ela aproveitou para admirar as belas construções em estilo enxaimel que faziam de Blumenau uma cidade tão especial. No shopping, Catarina encontrou tudo o que precisava para suas aulas. Comprou cadernos com capas decoradas com motivos alemães, canetas coloridas para suas dinâmicas de ensino e até mesmo um pequeno globo terrestre que seria perfeito para ensinar geografia aos seus alunos. Sua última parada seria a confeitaria para comprar os doces prometidos para Clara. Foi quando tudo mudou. Ao atravessar o estacionamento em direção ao seu carro, carregando suas compras e os docinhos cuidadosamente embalados, Catarina não percebeu o carro que vinha em alta velocidade. O motorista, distraído com o celular, também não a viu. O impacto foi inevitável. A notícia chegou a Heinrich como um raio em dia de céu claro. No meio de sua importante reunião, seu celular não parava de tocar. Quando finalmente atendeu, sua vida desmoronou com as palavras do outro lado da linha. Catarina havia sido levada às pressas para o Hospital Santa Isabel. Os momentos seguintes foram um borrão de emoções e desespero. Heinrich cancelou abruptamente sua reunião e correu para o hospital, seu coração batendo descompassadamente no peito. No caminho ligou para sua mãe, pedindo que buscasse Clara na escola e a mantivesse distraída até que ele pudesse entender melhor a situação. No hospital, a espera foi angustiante. Os médicos faziam o possível, mas as lesões eram graves demais. Catarina partiu serenamente, como havia vivido, deixando para trás um vazio impossível de ser preenchido. Heinrich sentiu como se o mundo tivesse perdido suas cores, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para respirar. A tarefa mais difícil foi contar para Clara. Como explicar para uma criança de 5 anos que sua mãe não voltaria mais para casa? Que não haveria mais histórias em alemão antes de dormir, nem pães frescos pela manhã, nem danças típicas nos domingos. Heinrich buscou forças que não sabia que tinha para ser forte por sua filha. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de providências práticas, mescladas com uma dor profunda e paralisante. A comunidade alemã de Blumenau se uniu para apoiar a família. O Instituto Cultural Alemão organizou uma bela homenagem a Catarina, com músicas tradicionais e lembranças compartilhadas por seus alunos e colegas. Clara, em sua inocência infantil, ainda esperava ver a mãe chegando em casa todas as noites com os docinhos de amêndoa. Heinrich encontrava-a frequentemente no quarto dos pais, abraçada ao travesseiro de Catarina, respirando o perfume que ainda permanecia ali. Essas cenas partiam seu coração em 1000 pedaços. O sobrado na rua 15 de novembro, antes tão cheio de vida e alegria, agora parecia grande demais, silencioso demais. O sótão, parcialmente reformado, permaneceu intocado, como um monumento aos sonhos interrompidos de Catarina. Os livros didáticos e os quadros com fotografias antigas
aguardavam em suas caixas, testemunhas silenciosas de planos que nunca se realizariam. Heinrich mergulhou em seu trabalho como forma de escapar da realidade dolorosa, mas mantinha-se presente para Clara, determinado a não deixar que ela sentisse ainda mais a ausência de cuidado e amor. As noites eram especialmente difíceis, quando o silêncio da casa ecoava mais alto e as memórias se tornavam mais vívidas. Aos poucos, pai e filha começaram a criar novos rituais para preencher os espaços vazios deixados por Catarina. Heinrich aprendeu a fazer tranças nos cabelos de Clara, mesmo que nunca ficassem tão bonitas quanto as que sua mãe fazia. Tentou aprender algumas das receitas alemãs favoritas da filha, mesmo que o gosto nunca fosse exatamente igual. A vida precisava continuar, mesmo que cada passo parecesse pesado demais, mesmo que cada momento de alegria fosse seguido por uma pontada de culpa por sorrir na ausência de Catarina. Heinrich sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesmo, mas principalmente por Clara, que agora dependia exclusivamente dele para crescer e se desenvolver em um ambiente de amor e segurança. 3 anos se passaram desde aquele fatídico dia de outono. Heinrich e Clara encontraram seu próprio ritmo de vida, apoiando-se mutuamente nos momentos difíceis e celebrando as pequenas conquistas diárias. Clara, agora com 8 anos, havia herdado a resiliência do pai e, embora sentisse profundamente a falta da mãe, conseguia sorrir mais facilmente. A empresa onde Heinrich trabalhava passou por uma grande reestruturação, fundindo-se com uma importante companhia de tecnologia alemã. Com a fusão, novos funcionários chegaram a Blumenau, trazendo consigo experiências e histórias diferentes. Entre eles estava Helga Reinhardt, a nova gerente de recursos humanos, uma mulher elegante de ascendência alemã que havia passado os últimos 10 anos trabalhando em Stuttgart. O primeiro encontro entre Heinrich e Helga aconteceu durante uma reunião de integração das equipes. Ela havia preparado uma apresentação bilíngue, alternando naturalmente entre português e alemão, algo que imediatamente chamou a atenção de Heinrich, lembrando-o da facilidade que Catarina tinha com os idiomas. Helga tinha um sorriso acolhedor e uma maneira gentil de se comunicar que fazia todos se sentirem à vontade. Nas semanas seguintes, Heinrich e Helga começaram a se encontrar com mais frequência nos corredores da empresa. Ela sempre perguntava sobre Clara, demonstrando um interesse genuíno pela menina. Durante um almoço no refeitório, Helga compartilhou que também havia perdido alguém especial. Seu pai havia partido quando ela ainda era adolescente, e essa experiência a havia tornado mais sensível às histórias de outras pessoas. Clara conheceu Helga durante a festa de Páscoa da empresa, um evento tradicional onde as famílias dos funcionários eram convidadas para participar de uma caça aos ovos de chocolate. Helga havia se oferecido para coordenar as atividades infantis, e sua interação natural com as crianças impressionou Heinrich. Clara, normalmente tímida com estranhos, pareceu se sentir confortável com a presença dela. À medida que o tempo passava, Heinrich começou a perceber mudanças sutis em si mesmo. Pela primeira vez em 3 anos, pegou-se pensando em possibilidades além de seu papel como pai. As conversas com Helga durante os intervalos do café se tornaram momentos esperados do dia, onde podiam compartilhar não apenas questões profissionais, mas também suas visões de mundo e experiências pessoais. Helga tinha um jeito especial de falar sobre a cultura alemã que encantava Clara. Durante um evento beneficente da empresa, ela ensinou à menina antigas brincadeiras infantis alemãs que havia aprendido com sua avó. Ver sua filha rindo e se divertindo fez Heinrich sentir um calor no peito, que há muito não experimentava. A comunidade alemã de Blumenau era pequena, e logo as pessoas começaram a notar a aproximação entre Heinrich e Helga. Alguns, como o Sr. Weber da confeitaria, faziam questão de comentar como era bom ver Heinrich voltando a viver. Outros, mais tradicionalistas, cochichavam sobre ser muito cedo para ele pensar em um novo relacionamento. Foi durante os preparativos para a Oktoberfest daquele ano que Heinrich percebeu que seus sentimentos por Helga haviam crescido além da amizade. Ela havia se voluntariado para ajudar na organização das apresentações culturais, e seu entusiasmo em manter vivas as tradições alemãs lembrava muito Catarina.
No entanto, Helga tinha seu próprio jeito de fazer as coisas, trazendo uma perspectiva moderna para as antigas tradições. Clara, observadora como sempre, começou a fazer mais perguntas sobre Helga durante suas conversas noturnas. Queria saber se ela gostava de contar histórias como sua mãe, se sabia fazer tranças elaboradas, se conhecia as receitas dos doces típicos. Heinrich respondia com honestidade, sempre deixando claro que ninguém poderia substituir Catarina, mas que era possível ter espaço no coração para novas amizades. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu computador em casa, Heinrich encontrou antigas fotos digitais de Catarina ensinando alemão. Por um momento, sentiu a familiar pontada de dor no peito, mas dessa vez, algo era diferente. Junto com a saudade, havia também um sentimento de gratidão por todos os momentos vividos e uma sensação tímida de que talvez, apenas talvez, fosse possível encontrar felicidade novamente. A chegada da primavera trouxe consigo uma nova energia para Blumenau. Os jardins da cidade explodiam em cores, e o clima ameno convidava a passeios ao ar livre. Durante um desses fins de semana, Heinrich, Clara e Helga se encontraram por acaso no parque Ramiro Rüdiger. Passaram a tarde conversando e alimentando os patos, como Heinrich e sua família costumavam fazer. Pela primeira vez em muito tempo, o parque não parecia apenas um lugar de memórias dolorosas, mas também um espaço onde novas lembranças poderiam ser criadas. As conversas com Helga se tornaram mais frequentes e profundas. Ela compartilhou histórias de sua vida na Alemanha, seus sonhos e medos, e principalmente sua visão sobre família e relacionamentos. Heinrich apreciava sua honestidade e a maneira respeitosa como ela sempre incluía Clara em seus planos e considerações. Era evidente que ela entendia que Heinrich e Clara eram um pacote indivisível. O relacionamento entre Heinrich e Helga evoluiu naturalmente, como as águas do rio Itajaí-Açu que cortava a cidade, às vezes calmo, às vezes mais intenso, mas sempre seguindo seu curso. Após meses de encontros casuais e conversas significativas, Heinrich finalmente criou coragem para convidá-la para um jantar formal em sua casa. A notícia foi recebida com diferentes reações pela família. A mãe de Heinrich, Frau Gertrude, expressou preocupação sobre ser muito cedo para introduzir uma nova pessoa na vida de Clara. Já seu pai, Herr Wolfgang, mais pragmático, argumentou que a vida precisava continuar e que Clara merecia ter uma figura feminina presente em seu desenvolvimento. O jantar foi cuidadosamente planejado. Heinrich preparou pratos típicos alemães que havia aprendido com Catarina e Clara ajudou a decorar a mesa com flores frescas do jardim. Helga chegou pontualmente às 7 horas, trazendo consigo um Apfelstrudel caseiro e um pequeno presente para Clara, um livro de contos alemães ilustrado. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente em uma mistura de português e alemão. Clara, inicialmente tímida, logo se animou quando Helga começou a contar histórias sobre sua infância na Alemanha e as travessuras que fazia com seus primos durante as festas de família. A menina ficou especialmente interessada quando Helga mencionou que sabia fazer várias receitas tradicionais de cookies de Natal. Nas semanas seguintes, Helga começou a participar mais ativamente da rotina dos Wallinger. Ela tinha um jeito especial de se aproximar de Clara, nunca forçando uma intimidade, mas estando sempre disponível quando a menina demonstrava interesse em sua companhia. Heinrich observava essas interações com um misto de alegria e apreensão, sempre atento aos sinais de sua filha. Foi Clara quem, surpreendentemente, sugeriu que Helga os acompanhasse no tradicional café de domingo na casa dos avós. A primeira visita foi um momento delicado, com Frau Gertrude observando cada movimento de Helga com olhos atentos de sogra. No entanto, quando Helga começou a conversar sobre as diferentes tradições das regiões alemãs e mostrou conhecer receitas antigas que até Gertrude havia esquecido, o gelo começou a derreter. Com o passar do tempo, a presença de Helga se tornou mais constante na casa dos Wallinger. Ela tinha seu próprio apartamento no bairro Vila Nova, mas frequentemente passava as noites no sobrado, especialmente nos fins de semana. Clara parecia apreciar ter alguém para ajudá-la com as lições de alemão e para fazer penteados elaborados antes da escola. No entanto, nem tudo eram flores.
Às vezes, Clara tinha momentos de tristeza profunda, especialmente em datas significativas, como o aniversário de Catarina ou o Dia das Mães. Nesses momentos, Helga demonstrava uma sensibilidade extraordinária, sabendo quando se afastar e dar espaço para pai e filha processarem suas emoções juntos. Heinrich também tinha seus momentos de dúvida e culpa. Algumas noites após Clara dormir, ele se pegava olhando antigas fotografias de Catarina, questionando se estava fazendo a coisa certa ao permitir que outra pessoa entrasse em suas vidas. Helga compreendia esses momentos com uma maturidade admirável, nunca exigindo que Heinrich apagasse ou diminuísse as memórias de seu passado. A mudança oficial de Helga para o sobrado aconteceu de maneira gradual e natural. Primeiro, uma escova de dentes no banheiro, depois algumas roupas no armário. Por fim, suas coleções de livros começaram a se misturar com as de Heinrich nas estantes da sala. Clara participou ativamente do processo, ajudando a escolher um novo papel de parede para o quarto, que seria o escritório de Helga. O sótão, que permanecera fechado desde a partida de Catarina, foi finalmente reaberto. Não para ser transformado na escola de idiomas que Catarina sonhara, mas para se tornar um espaço de memórias e novos projetos. Helga sugeriu que criassem ali um pequeno museu familiar, onde as fotografias e objetos especiais de Catarina pudessem ser preservados e honrados, ao mesmo tempo em que novas lembranças seriam adicionadas. A adaptação não foi sempre fácil. Havia dias em que Clara testava os limites de Helga, como qualquer criança faria. Helga, por sua vez, às vezes se sentia insegura sobre seu papel naquela família já estabelecida. Heinrich se encontrava frequentemente mediando situações delicadas, tentando equilibrar o respeito pelo passado com a construção de um novo futuro. As pequenas vitórias diárias, no entanto, faziam tudo valer a pena. Como quando Clara pediu espontaneamente a ajuda de Helga para fazer um projeto escolar sobre a história de Blumenau, ou quando os três conseguiram criar sua própria versão da receita de Lebkuchen, diferente da de Catarina, mas igualmente especial. Eram nesses momentos que Heinrich sentia que, apesar de todas as dificuldades, estavam no caminho certo. Com a chegada do inverno em Blumenau, os dias mais curtos e frios trouxeram consigo mudanças sutis na dinâmica da casa dos Wollinger. Helga, completamente instalada no sobrado há alguns meses, começava a revelar nuances de sua personalidade que antes passavam despercebidas. O primeiro sinal surgiu durante uma manhã particularmente agitada. Heinrich havia saído mais cedo para uma reunião importante com investidores alemães, deixando Helga responsável por levar Clara à escola. A menina, distraída com seu novo livro de histórias, derrubou sem querer seu chocolate quente no uniforme escolar recém-lavado. "Mein Gott, sua menina desastrada!" Helga exclamou com uma aspereza na voz que Clara nunca havia escutado antes. "Agora vou ter que lavar tudo de novo. Você não consegue fazer nada direito?" O tom cortante fez Clara se encolher, lágrimas brotando em seus olhos azuis. Mas tão rapidamente quanto surgiu, a irritação de Helga se dissipou quando o telefone tocou. Era Heinrich, checando se estava tudo bem. "Está tudo ótimo, meu amor", Helga respondeu com voz melíflua. "Clara e eu estamos nos divertindo muito, nos preparando para a escola, não é, querida?" Seu olhar para Clara deixava claro que esperava concordância. A menina apenas assentiu silenciosamente, ainda assustada com a mudança repentina de comportamento. As semanas seguintes trouxeram mais momentos como esse. Quando Heinrich estava presente, Helga era a personificação da madrasta amorosa e paciente. Mas nos momentos a sós com Clara, sua máscara ocasionalmente escorregava, revelando uma personalidade controladora e crítica. Durante as aulas de alemão que Helga insistia em dar para Clara, as correções eram feitas com uma severidade desnecessária. Sua mãe era professora de alemão e você não consegue nem conjugar os verbos básicos? Que decepção! Eram palavras que cortavam fundo o coração da menina, que guardava cada crítica para si, temendo decepcionar o pai que parecia tão feliz com sua nova família. Na empresa, Helga mantinha sua imagem impecável. Organizou uma festa beneficente para crianças carentes, ganhando ainda mais a admiração de Heinrich e seus colegas.
Clara observava, confusa, como a mesma pessoa que a criticava duramente em casa podia ser tão adorável em público. Os pesadelos começaram a visitar Clara com mais frequência. Sonhava com sua mãe, Catarina, tentando lhe dizer algo importante, mas sempre acordava antes de entender a mensagem. Seu rendimento escolar, antes exemplar, começou a diminuir. A professora, Frau Schmidt, notou a mudança no comportamento da aluna sempre tão participativa, mas atribuiu a adaptação natural a uma nova configuração familiar. Um dia, enquanto brincava no jardim, Clara acidentalmente quebrou um gnomo de porcelana que Helga havia trazido da Alemanha. O som da porcelana se estilhaçando foi seguido por um silêncio aterrorizante. Helga, que estava na cozinha, saiu lentamente até o jardim. Seu rosto estava transformado pela raiva. "Você fez isso de propósito, não fez?" sussurrou Helga, segurando o braço de Clara com força demais. "Está tentando me provocar? Quer que eu vá embora? Pois saiba que não vou a lugar nenhum. Seu pai é meu agora. E quanto mais você tentar me afastar, mais ele vai perceber como você é uma menina mimada e ingrata." Clara correu para seu quarto, tremendo. Naquela noite, durante o jantar, Helga contou uma versão diferente do incidente. Foi um acidente tão triste com o gnomo Heinrich, mas disse a Clara que não tem problema, essas coisas acontecem. O importante é que ninguém se machucou, não é, querida? Seu sorriso não alcançava os olhos, que fixavam Clara com um aviso silencioso. As pequenas crueldades foram se acumulando. Helga, acidentalmente, doou o ursinho de pelúcia favorito de Clara, presente de sua mãe. Começou a servir comidas que sabia que a menina não gostava, insistindo que ela limpasse o prato. Fazia comentários sobre como Clara estava gordinha demais para seu vestido da Oktoberfest do ano anterior. Heinrich, absorto em seu trabalho e feliz por ter reconstituído uma família, não percebia as mudanças sutis em sua filha. Clara, antes expansiva e alegre, tornou-se mais quieta e reservada. Helga explicava a mudança como uma fase natural da idade, e Heinrich, querendo acreditar que tudo estava bem, aceitava essa explicação. A situação atingiu um novo nível quando Helga começou a reorganizar o quarto de Clara, removendo gradualmente fotografias de Catarina e outros objetos que lembravam sua mãe. "Precisamos fazer espaço para coisas novas, querida. Não é saudável viver presa ao passado", dizia ela com falsa doçura, enquanto guardava as memórias preciosas de Clara em caixas no sótão. Uma noite, após um pesadelo particularmente intenso, Clara foi até o quarto dos pais procurando consolo. Encontrou apenas Helga, que a mandou de volta para a cama com palavras duras. "Já está mais que na hora de você crescer e parar de agir como um bebê. Seu pai precisa descansar, não precisa de uma chorona atrapalhando seu sono." As visitas à casa dos avós, antes frequentes e alegres, tornaram-se momentos de tensão. Frau Gertrude começou a notar algo diferente no comportamento da neta, mas suas tentativas de conversar com Clara eram sempre interrompidas por Helga, que parecia ter o dom de aparecer nos momentos mais inoportunos. O outono chegou a Blumenau, trazendo não apenas as folhas douradas típicas da estação, mas também um peso cada vez maior no coração de Clara. A menina, que costumava adorar essa época do ano por causa das festas tradicionais alemãs, agora se via ansiosa com cada evento social que se aproximava. Durante os preparativos para a Oktoberfest, Helga assumiu o controle total das atividades familiares. Insistiu em comprar um novo traje típico para Clara, descartando o vestido que Catarina havia mandado fazer especialmente para a filha. "Está velho e fora de moda", declarou Helga, ignorando o valor sentimental da peça. "Além disso, você nem caberia mais nele do jeito que anda comendo." Na escola, a mudança no comportamento de Clara começou a chamar mais atenção. Durante uma aula de arte, a professora pediu que os alunos desenhassem suas famílias. O desenho de Clara mostrou uma figura escura e alta pairando sobre ela, enquanto uma figura angelical e brilhante observava de longe. Frau Schmidt, preocupada, guardou o desenho para discutir com o orientador escolar. Em casa, Helga começou a criar regras cada vez mais rígidas para Clara. A menina não podia mais brincar no jardim depois da escola, pois sujava demais a casa.
Suas sessões de estudo de alemão tornaram-se verdadeiros interrogatórios, com Helga apontando cada pequeno erro com críticas ácidas. Sua mãe ficaria envergonhada de ver como você está desleixada com o idioma dela. Heinrich, quando estava em casa, via apenas momentos cuidadosamente orquestrados por Helga. Ela tinha o cuidado de ser especialmente carinhosa com Clara na presença dele, chegando a exagerar nas demonstrações de afeto. Viu como somos uma família feliz? Costumava dizer, abraçando Clara com força desnecessária quando Heinrich os observava. Uma tarde, Clara encontrou um antigo álbum de fotos escondido no fundo de seu armário. Era um dos poucos que haviam escapado da reorganização de Helga. Ao folhear as páginas, revivendo memórias de momentos felizes com sua mãe, foi surpreendida por Helga. "O que você pensa que está fazendo?" A voz de Helga era baixa e controlada, mas seus olhos faiscavam de raiva. "Já não conversamos sobre isso? Você quer fazer seu pai sofrer relembrando o passado o tempo todo?" Com um movimento brusco, arrancou o álbum das mãos de Clara. Raisso vai para o sótão com o resto das coisas velhas. Clara, reunindo uma coragem que não sabia que tinha, protestou. "Mas são minhas fotos com a mamãe. Por favor, deixe eu ficar com elas." Sua voz tremia, mas manteve-se firme. Foi então que aconteceu. Helga, perdendo completamente o controle, segurou Clara pelos ombros e a sacudiu com força. "Sua mãe não está mais aqui. Eu sou sua família agora, quer você queira ou não." Os dedos de Helga deixaram marcas vermelhas nos braços de Clara. "Se você contar isso para alguém, principalmente para seu pai, vou fazer sua vida muito mais difícil do que já é. Entendeu bem?" Naquela noite, durante o jantar, Helga serviu o prato favorito de Heinrich, Spätzle com molho de cogumelos. A conversa fluía normalmente, como se nada tivesse acontecido horas antes. Clara mal tocou em sua comida, sentindo o olhar vigilante de Helga sobre si. "Clara não está se sentindo muito bem hoje", Helga explicou com falsa preocupação, quando Heinrich notou o prato quase intocado da filha. "Talvez seja melhor ela ir para a cama mais cedo. Não é, querida?" O sorriso em seus lábios não alcançava seus olhos, que transmitiam uma ameaça silenciosa. Na solidão de seu quarto, Clara abraçou seu último ursinho de pelúcia que havia conseguido esconder de Helga. As lágrimas corriam silenciosamente por seu rosto, enquanto ela tentava entender por que seu pai não conseguia ver o que estava acontecendo. Como sua vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Frau Gertrude, durante sua última visita, havia notado os hematomas nos braços de Clara, mas quando tentou questionar a neta, Helga interrompeu rapidamente, explicando que Clara havia caído durante a aula de educação física. A avó não ficou convencida, mas suas tentativas de conversar com Heinrich eram sempre habilmente desviadas por Helga. Os pesadelos de Clara tornaram-se mais frequentes e intensos. Em seus sonhos, via sua mãe tentando alcançá-la, alertá-la sobre algo, mas Helga sempre aparecia como uma sombra escura separando-as. Acordava suando frio, sufocando gritos para não irritar Helga, que agora dormia no quarto ao lado com seu pai. A menina começou a desenvolver pequenos rituais de proteção. Guardava pedaços de comida em seus bolsos durante as refeições, temendo que Helga decidisse privá-la de alimentação como punição. Aprendeu a andar silenciosamente pela casa, tentando se tornar invisível. Seus sorrisos, antes tão frequentes e espontâneos, agora eram cuidadosamente ensaiados para as aparições públicas que Helga tanto prezava. O início da primavera em Blumenau normalmente trazia consigo a tradicional festa das flores, mas para Clara, os dias coloridos contrastavam com a escuridão que sentia em casa. Foi durante uma dessas manhãs ensolaradas que algo dentro dela finalmente começou a mudar. Na escola, Frau Schmidt havia iniciado um projeto especial sobre heróis do dia a dia, incentivando os alunos a compartilharem histórias de coragem. Durante uma das aulas, ela contou sobre pessoas que enfrentavam situações difíceis e encontravam força para falar a verdade, mesmo quando isso parecia assustador. Às vezes precisamos ser corajosos, não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que amamos, explicou a professora, seu olhar encontrando o de Clara por um momento prolongado. E sabem, crianças, coragem não significa não ter medo. Significa fazer a coisa certa, mesmo estando com medo. Essas palavras ecoaram profundamente em Clara.
Naquela tarde, durante o intervalo, ela encontrou coragem para conversar com sua melhor amiga, Hannah Baumgarten. As duas meninas se conheciam desde o jardim de infância, e Hannah havia notado as mudanças no comportamento da amiga nos últimos meses. Meine Freundin, começou Hannah, usando o alemão que ambas praticavam desde pequenas. Você não é mais a mesma. O que está acontecendo? Sentadas em um banco afastado do pátio, Clara finalmente deixou algumas lágrimas escaparem. Em sussurros entrecortados, Clara começou a contar sobre os momentos assustadores com Helga, sobre como ela era diferente quando Heinrich não estava por perto, sobre as ameaças veladas e as punições injustas. Hannah escutou tudo com olhos arregalados, segurando a mão da amiga. Você precisa contar para seu pai, insistiu Hannah. Minha mãe sempre diz que segredos ruins são como veneno. Quanto mais tempo guardamos, mais nos machucam por dentro. Clara balançou a cabeça, o medo evidente em seus olhos azuis. Helga disse que ninguém acreditaria em mim, confessou Clara, sua voz tremendo. Ela disse que meu pai ficaria tão desapontado que poderia me mandar para um internato na Alemanha, longe dele. Naquele mesmo dia, algo aconteceu que mudaria tudo. Durante a aula de música, onde as crianças ensaiavam para a apresentação da festa da primavera, Clara teve um momento de distração e errou algumas notas na flauta. Helga, que havia se oferecido para ajudar nos ensaios, esperou todas as outras crianças saírem da sala. Você fez isso de propósito, não foi? Sibilou Helga, agarrando o braço de Clara com força. Quer me envergonhar na frente de todos? Acha que não sei que você e aquela sua amiguinha ficaram cochichando no intervalo? Desta vez, porém, Helga não percebeu que Hannah havia retornado à sala para pegar sua mochila esquecida. A menina, escondida atrás de uma estante de instrumentos, conseguiu gravar parte da cena com o celular que havia ganhado recentemente de seus pais. Durante o jantar naquela noite, Clara mal conseguia comer. Helga havia preparado Kassler com sauerkraut, um dos pratos favoritos de Heinrich, e dominava a conversa com planos para a festa da primavera. Clara observava como ela mudava completamente seu comportamento na presença de seu pai, transformando-se na madrasta perfeita e atenciosa. Clara, querida, você precisa comer mais, disse Helga com falsa doçura. Precisamos que você esteja forte para a apresentação. Não queremos decepcionar ninguém, não é mesmo? O duplo sentido em suas palavras fez Clara se encolher em sua cadeira. Mais tarde, em seu quarto, Clara encontrou um pequeno bilhete de Hannah em sua mochila. Tenho provas. Você não está sozinha. Vamos contar para a Frau Schmidt amanhã. Junto com o bilhete havia um pequeno pingente de anjo que Hannah havia ganhado de sua avó. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Clara sonhou com sua mãe. Mas, diferente dos pesadelos anteriores, desta vez Catarina sorria, como se dissesse que tudo ficaria bem. Clara acordou com uma sensação diferente, uma pequena chama de esperança crescendo em seu peito. Durante o café da manhã, Helga estava especialmente agitada. Heinrich, querido, estava pensando, talvez devêssemos considerar aquela escola integral para Clara. Sabe, aquela que comentamos, seria bom para o desenvolvimento dela. Clara sentiu seu coração gelar. Era a primeira vez que ouvia sobre essa escola, e pelo olhar surpreso de seu pai, percebeu que ele também não sabia do que Helga estava falando. Foi nesse momento que algo dentro dela se fortaleceu. Pai, Clara começou, sua voz pequena, mas firme. Posso conversar com você depois da escola? É importante. Helga derrubou sua xícara de café, o líquido escuro manchando a toalha branca da mesa. Ora, que bobagem, Clara. Seu pai está muito ocupado com o novo projeto. Não vamos incomodá-lo com assuntos triviais, não é? O sorriso de Helga era tenso, seus olhos fixos em Clara com uma ameaça silenciosa. Mas desta vez, Clara não se intimidou. O pingente de anjo em seu bolso parecia lhe dar força. Por favor, pai, é realmente importante. Heinrich, notando algo diferente no tom de sua filha, assentiu lentamente. Claro, Schätzchen. Que tal irmos tomar um sorvete depois que eu te buscar na escola? Helga tentou intervir, sugerindo que ela mesma poderia levar Clara para tomar sorvete, mas Heinrich já havia se decidido. A tensão era palpável durante toda a manhã na escola. Clara mal conseguia se concentrar nas aulas,
seu coração batendo acelerado cada vez que pensava na conversa que teria com seu pai mais tarde. Hannah, sentada na carteira ao lado, ocasionalmente lhe enviava sorrisos encorajadores. Durante o intervalo, as duas amigas se encontraram com Frau Schmidt. Hannah mostrou o vídeo que havia gravado e a professora, com uma expressão grave, fez algumas anotações em seu caderno. "Vocês fizeram a coisa certa em me contar", disse ela, sua voz gentil, mas firme. "Algumas vezes precisamos de ajuda para proteger aqueles que amamos." Helga apareceu na escola durante o horário do almoço, algo que nunca havia feito antes. Seu sorriso era doce como mel, enquanto conversava com as outras mães voluntárias, mas seus olhos procuravam Clara constantemente. A menina podia sentir o peso daquele olhar, mesmo quando tentava se esconder na biblioteca. "Vim trazer um lanche especial para você, querida", disse Helga, encontrando Clara entre as estantes de livros. "E também para lembrá-la de como as famílias precisam manter seus assuntos privados. Não queremos chatear seu pai com preocupações desnecessárias, não é mesmo?" Mas algo havia mudado em Clara. O medo ainda estava lá, fazendo seu estômago se contorcer. Mas agora havia também uma determinação que ela não conhecia. Talvez fosse o apoio de Hannah, ou as palavras gentis de Frau Schmidt, ou mesmo o sonho com sua mãe. Algo lhe dava força para enfrentar aquele momento. Quando o sino tocou anunciando o fim das aulas, Clara viu o carro de seu pai estacionado no portão da escola. Seu coração disparou quando notou que Helga também estava lá, conversando animadamente com Heinrich. "Querido, já que estou aqui, por que não deixa que eu leve Clara para tomar sorvete? Você pode aproveitar para terminar aquele relatório importante", Helga sugeria, sua voz melodiosa, mas com uma nota de urgência que só Clara percebia. Foi então que Hannah apareceu, segurando um trabalho de escola. "Herr Wollinger, que bom que está aqui. Frau Schmidt pediu para entregar isso para o senhor. Ela disse que é muito importante e que precisa da sua assinatura." Heinrich pegou o envelope que Hannah lhe entregava. Curioso. Dentro havia uma nota da professora pedindo uma reunião urgente com ele, junto com algumas observações sobre mudanças no comportamento de Clara nos últimos meses. "Acho que precisamos conversar primeiro, não é mesmo, Schätzchen?", disse Heinrich para Clara, guardando o envelope no bolso. Helga tentou mais uma vez intervir, mas Heinrich foi firme. "Você pode ir para casa, Helga. Clara e eu precisamos de um momento pai e filha." Na sorveteria Sabor Alemão, um dos lugares favoritos de Clara desde pequena, Heinrich pediu um sundae de chocolate para a filha e um café para si. Sentaram-se em uma mesa mais afastada, perto da janela que dava para o jardim de flores típicas da cidade. "Então, mein Liebling, o que você queria me contar?", Heinrich perguntou suavemente, notando como sua filha brincava nervosamente com o guardanapo. Clara respirou fundo, sentindo o pingente de anjo em seu bolso. "Pai, eu preciso te contar algo sobre a Helga", começou Clara, sua voz tremendo levemente. Ela não é quem você pensa que é. Quando você não está em casa, ela..." As palavras começaram a sair, primeiro em um fio de voz, depois como uma torrente. Clara contou sobre os gritos, as ameaças, os castigos injustos. Falou sobre como Helga havia escondido todas as fotos de sua mãe, como a fazia se sentir culpada e assustada o tempo todo. Heinrich escutava em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. O sorvete de Clara derretia intocado no copo, enquanto ela continuava sua narrativa, ocasionalmente mostrando os hematomas em seus braços, que normalmente mantinha escondidos sob mangas compridas. "Por que você não me contou antes, mein Schatz?", Heinrich perguntou, sua voz embargada pela emoção. Clara baixou os olhos para suas mãos. "Ela disse que ninguém acreditaria em mim, que você ficaria bravo e me mandaria embora. Eu tinha medo, pai. Muito medo." Foi nesse momento que o celular de Heinrich tocou. Era Frau Schmidt, perguntando se ele havia recebido o recado de Hannah. Enquanto ele conversava com a professora, Clara viu Helga através da janela da sorveteria, observando-os da calçada oposta. Mas desta vez, o medo não a paralisou. Clara segurou a mão de seu pai com força, sabendo que agora não estava mais sozinha com seu segredo. A verdade, como um rio represado, havia começado a fluir, e não havia mais como contê-la.
Heinrich desligou o telefone com uma expressão determinada. Clara, nós vamos resolver isso. Prometo que vou te proteger. Você é a coisa mais importante da minha vida. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te machucar. Enquanto voltavam para o carro, Clara notou que Helga havia desaparecido da calçada. Seu pai fez várias ligações, primeiro para seus pais, depois para um advogado amigo da família. A cada telefonema, Clara sentia como se um peso enorme estivesse sendo tirado de seus ombros. O caminho de volta para casa foi silencioso, com Heinrich absorvendo tudo o que havia descoberto, enquanto Clara segurava firmemente seu pingente de anjo. Em sua cabeça, ele repassava todos os momentos em que deveria ter percebido os sinais, em que deveria ter questionado as mudanças no comportamento de sua filha. Ao chegarem em casa, encontraram Helga na sala de estar, folheando calmamente uma revista de decoração como se fosse um dia comum. Seu sorriso calculado vacilou ligeiramente ao notar a expressão séria no rosto de Heinrich e a postura mais confiante de Clara. Como foi o sorvete? Perguntou Helga, tentando manter o controle da situação. Fiz Apfelstrudel para a sobremesa. Pensei que poderíamos ter uma noite agradável em família. Clara, Heinrich disse suavemente, por favor, vá para o quarto da vovó Gertrude. Ela está te esperando lá. Durante o trajeto, ele havia ligado para sua mãe, que imediatamente se prontificou a buscar a neta. Assim que Clara subiu as escadas, Helga começou sua performance. Heinrich, querido, o que está acontecendo? Por que sua mãe precisa vir aqui uma hora dessas? Acabei de ter uma conversa muito interessante com minha filha. Heinrich respondeu, sua voz controlada, mas firme. E também recebi algumas informações preocupantes da escola. O sorriso de Helga oscilou por um momento, mas ela rapidamente se recompôs. Ah, entendo. Clara deve ter inventado alguma história. Você sabe como crianças podem ser criativas quando querem atenção. Ela ainda não superou a perda da mãe, é natural que... Chega! A voz de Heinrich cortou o ar como um trovão. Chega de manipulações, chega de mentiras. Vi os hematomas nos braços dela, Helga. Hannah gravou você ameaçando Clara na escola. Frau Schmidt tem um registro detalhado das mudanças no comportamento dela. Helga mudou de tática instantaneamente, lágrimas começando a brotar em seus olhos. Você não entende, Heinrich. Eu só queria o melhor para ela, queria que ela fosse forte, disciplinada. O mundo não é um lugar fácil e ela precisa aprender. O melhor para ela? Heinrich interrompeu, sua voz tremendo de raiva contida. Aterrorizar uma criança de 8 anos é o melhor para ela. Fazer ela ter medo de sua própria casa é o melhor para ela. Neste momento, a campainha tocou. Era Frau Gertrude, vindo buscar Clara. Helga tentou interceptá-las na escada, mas Heinrich se colocou entre elas. Clara desceu rapidamente com sua mochila escolar e seu ursinho de pelúcia, o último que havia conseguido salvar das reorganizações de Helga. Isso é ridículo. Helga explodiu, finalmente deixando cair sua máscara de perfeição. Você vai acreditar nas fantasias de uma criança mimada ao invés de confiar em mim? Depois de tudo que fiz por essa família... Família, Heinrich repetiu incrédulo. Você destruiu a segurança e a felicidade da minha filha. Isso não é família, Helga. É abuso. Com Clara segura na casa dos avós, Heinrich começou a descobrir a verdadeira extensão dos atos de Helga. No sótão, encontrou caixas cheias de fotografias e lembranças de Catarina que Helga havia escondido, alegando ter doado. No fundo de seu armário, achou um diário onde ela detalhava suas frustrações com Clara e seus planos para discipliná-la. Quando Heinrich confrontou Helga com suas descobertas, ela mostrou seu verdadeiro rosto. Aquela menina era um obstáculo entre nós. Sempre chorando pela mãe, sempre querendo sua atenção. Eu merecia ser a prioridade. Eu sou sua esposa agora. Você nunca foi minha esposa, Heinrich respondeu, sua voz carregada de desgosto. E graças a Deus nunca chegou a ser. Clara é e sempre será minha prioridade. Quero você fora desta casa até amanhã. Helga tentou argumentar, ameaçar, chorar, mas Heinrich permaneceu irredutível. Com a ajuda de seu advogado, providenciou uma ordem de restrição, garantindo que Helga não pudesse se aproximar de Clara ou da escola. Na empresa,
A notícia da verdadeira natureza de Helga causou comoção. Investigações posteriores revelaram que ela havia mentido em seu currículo. Nunca havia trabalhado em Stuttgart e sua suposta experiência em recursos humanos era toda fabricada. Naquela noite, sozinho no sobrado que agora parecia grande demais, Heinrich chorou. Chorou por sua filha, por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Chorou por ter permitido que alguém machucasse o ser mais precioso de sua vida. Mas, principalmente, chorou por ter traído, mesmo que inconscientemente, a confiança que Clara havia depositado nele. Em meio às lágrimas, seus olhos pousaram em uma antiga fotografia de Catarina que havia encontrado no sótão. No retrato, ela sorria enquanto abraçava uma Clara bebê. "Me perdoe", sussurrou Heinrich para a imagem de sua falecida esposa. "Prometo que vou fazer melhor. Prometo que vou protegê-la com todas as minhas forças." Os dias que se seguiram foram de intensa cura e readaptação para os Wallinger. Clara permaneceu na casa dos avós durante uma semana, enquanto Heinrich reorganizava a casa, removendo todos os vestígios de Helga e devolvendo ao lar sua atmosfera acolhedora de antes. Com a ajuda de Frau Gertrud, Heinrich resgatou todas as fotografias e lembranças de Catarina, que Helga havia escondido no sótão. Cada item foi cuidadosamente limpo e devolvido ao seu lugar de direito. O quarto de Clara foi completamente redecorado, com as cores alegres que ela tanto amava e que Helga havia substituído por tons neutros e mais adequados. A comunidade de Blumenau se mobilizou para apoiar a família. Os pais dos colegas de classe de Clara organizaram uma rede de apoio, garantindo que ela sempre tivesse companhia no caminho para a escola. Frau Schmidt dedicou tempo extra após as aulas para ajudá-la a recuperar sua confiança nos estudos. Heinrich iniciou sessões de terapia familiar com Clara, buscando ferramentas para ajudá-la a processar o trauma vivido e reconstruir sua confiança. A psicóloga, Dra. Müller, especializada em casos de crianças que passaram por situações de abuso, criou um ambiente seguro, onde Clara podia expressar seus medos e angústias. "Sabe, pai", Clara disse durante uma das sessões, "eu tinha tanto medo de te decepcionar. Helga dizia que se eu contasse, você não ia mais me amar." Heinrich sentiu seu coração apertar. "Mein Schatz, nada no mundo poderia me fazer deixar de te amar. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. E eu sinto muito por não ter percebido antes o que estava acontecendo." Em casa, pai e filha começaram a criar novos rituais para substituir aqueles que haviam sido corrompidos pela presença de Helga. Todas as noites, Heinrich reservava uma hora antes do jantar para ouvir Clara falar sobre seu dia, sem interrupções ou julgamentos. Aos domingos voltaram a frequentar o pavilhão da Oktoberfest para dançar, algo que Helga havia desencorajado. Clara usava com orgulho o vestido típico que sua mãe havia mandado fazer, agora ajustado por Frau Gertrud para seu tamanho atual. Hannah se tornou uma presença constante na casa dos Wallinger. As duas meninas passavam horas brincando no jardim, onde Heinrich instalou um balanço novo, um desejo antigo de Clara que Helga sempre negara, alegando que arruinaria a estética do jardim. O pequeno gnomo de porcelana quebrado foi substituído por um jardim de gnomos coloridos, que Clara e Heinrich escolheram juntos. Cada figura representava um momento de superação, uma pequena vitória no processo de cura. Na escola, Clara voltou a participar ativamente das aulas de música. Seu primeiro solo na flauta após os eventos com Helga foi dedicado à sua mãe, uma antiga canção alemã que Catarina costumava cantar para ela dormir. Heinrich também passou por seu próprio processo de cura. Nas noites em que Clara dormia na casa dos avós, ele se dedicava a escrever em um diário, processando seus sentimentos de culpa e aprendendo a confiar novamente em seu instinto paterno. "Como eu pude ser tão cego?", perguntou ele durante uma conversa com seus pais. Herr Wolfgang, com sua sabedoria tranquila, respondeu: "O amor às vezes nos cega, filho. O importante é que você abriu os olhos a tempo." Clara começou a falar mais abertamente sobre sua mãe, algo que havia sido severamente reprimido por Helga. Com a ajuda de Frau Gertrud,
criou um álbum especial com suas memórias favoritas de Catarina, adicionando suas próprias anotações e desenhos. "Mamãe teria orgulho de você", Heinrich disse uma noite enquanto observava Clara adicionar mais uma página ao álbum. "Ela sempre dizia que você tinha a força de um carvalho alemão em seu coração." A primavera trouxe consigo não apenas as flores típicas de Blumenau, mas também sinais visíveis de recuperação. O sorriso de Clara, antes contido e temeroso, voltou a iluminar seu rosto. Suas notas na escola melhoraram, e ela voltou a ser a aluna participativa que sempre fora. Heinrich, inspirado pela experiência vivida, começou a desenvolver um projeto especial em seu trabalho. Usando suas habilidades em tecnologia, iniciou a criação de um aplicativo que ajudaria crianças a identificar e reportar situações de abuso de maneira segura e discreta. Às vezes, coisas ruins acontecem para nos ensinar a ajudar outras pessoas, Clara comentou sabiamente durante um de seus passeios no Parque Ramiro Rediger. Heinrich abraçou sua filha, maravilhado com sua capacidade de transformar uma experiência dolorosa em algo positivo. Com a chegada do verão em Blumenau, o sobrado dos Wollinger ganhou uma nova energia. O escritório que antes seria a escola de alemão de Catarina foi transformado em um espaço criativo, onde Heinrich e Clara passavam horas desenvolvendo ideias para o aplicativo que poderia ajudar outras crianças. "Como podemos fazer outras crianças se sentirem seguras para pedir ajuda, pai?" perguntou Clara uma tarde, enquanto desenhava interfaces coloridas em seu caderno. A pergunta aparentemente simples carregava o peso de sua própria experiência. Heinrich havia conseguido apoio de sua empresa para desenvolver o projeto, que foi batizado de Schutzengel, Anjo da Guarda em alemão. A ideia era criar um aplicativo que parecesse um jogo comum, mas que na verdade funcionaria como uma linha direta de comunicação com professores e conselheiros escolares treinados. Clara se tornou a consultora principal do projeto, trazendo sua perspectiva única como criança, que havia vivido uma situação de abuso. "Precisamos de um código secreto", sugeriu ela. "Algo que só a criança e seu adulto de confiança saibam, como o pingente que Hannah me deu." A sugestão de Clara foi incorporada ao design do aplicativo. Cada criança receberia um amuleto virtual único, que funcionaria como uma chave para ativar o canal de comunicação seguro. O aplicativo também incluiria um diário virtual criptografado, onde as crianças poderiam registrar suas experiências sem medo de serem descobertas. Frau Schmidt e outros professores do Instituto Cultural Alemão foram convidados para participar do desenvolvimento, trazendo suas experiências em identificar sinais de abuso e em como abordar crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto começou a ganhar forma, combinando tecnologia com sensibilidade humana. Durante uma apresentação do protótipo para a diretoria da escola, Clara surpreendeu a todos ao pedir para falar. Com voz firme, compartilhou sua história, explicando como o medo e a manipulação a haviam silenciado por tanto tempo. "Se eu tivesse algo como o Schutzengel antes, talvez não tivesse demorado tanto para pedir ajuda", disse ela, arrancando lágrimas de muitos presentes. Heinrich observava sua filha com um misto de orgulho e admiração, vendo como ela havia transformado sua dor em força. O projeto também chamou a atenção da comunidade germânica de Blumenau. Durante uma reunião da Associação Cultural Alemã, Heinrich foi convidado a apresentar o Schutzengel. Muitas famílias se ofereceram para participar dos testes do aplicativo, reconhecendo a importância de criar ferramentas modernas para proteger as crianças. Hannah, que havia sido fundamental para ajudar Clara, tornou-se uma entusiasta do projeto. Junto com outras crianças da escola, ela participava das sessões de teste, oferecendo sugestões valiosas sobre como tornar o aplicativo mais amigável e menos suspeito aos olhos de possíveis abusadores. "Sabe o que mais gosto no Schutzengel, pai?" Clara comentou uma noite, enquanto testavam uma nova função do aplicativo. "É que ele faz as crianças se sentirem menos sozinhas. Como eu me sentia antes de contar para Hannah." O desenvolvimento do aplicativo também teve um efeito terapêutico inesperado para Heinrich e Clara. Trabalhar juntos no projeto os aproximou ainda mais, criando um espaço seguro
onde podiam discutir abertamente seus sentimentos e medos. A doutora Müller, que continuava acompanhando a família em sessões quinzenais, notou uma mudança significativa em Clara. Transformar sua experiência em algo que pode ajudar outros é uma forma poderosa de cura, explicou ela durante uma sessão. Em casa, Heinrich criou um mural no escritório, onde pai e filha colavam post-its coloridos com ideias para o aplicativo. Entre as sugestões técnicas e funcionalidades, havia mensagens de esperança e coragem escritas por Clara com sua letra caprichada. O projeto também ajudou Heinrich a lidar com sua própria culpa. Ver como sua filha havia transformado uma experiência traumática em algo positivo o inspirava a fazer o mesmo. Em vez de se martirizar por não ter percebido os sinais antes, ele canalizava sua energia para criar algo que pudesse prevenir situações semelhantes. Uma tarde, enquanto trabalhavam no projeto, Clara encontrou uma antiga foto de Catarina ensinando alemão para crianças. "Mamãe sempre quis ajudar outras pessoas", disse ela pensativa. "Agora estamos fazendo isso de um jeito diferente, não é, pai?" Heinrich abraçou sua filha, sentindo que finalmente haviam encontrado um caminho para honrar o legado de Catarina enquanto construíam seu próprio futuro. O Schutzengel estava se tornando mais do que um aplicativo. Era um símbolo de superação e esperança. Um ano havia se passado desde a revelação que mudou a vida dos Wallinger. O sobrado na rua 15 de novembro voltou a ser um lugar de alegria e segurança. Suas paredes agora decoradas com uma mistura de antigas memórias e novos momentos felizes. O lançamento oficial do Schutzengel estava programado para coincidir com o início do ano letivo. A primeira fase do projeto seria implementada nas escolas de Blumenau, com planos de expansão para outras cidades do Vale do Itajaí. O aplicativo havia evoluído muito além da ideia inicial, incorporando sugestões de professores, psicólogos e, principalmente, das próprias crianças. Clara, agora com 9 anos, havia se tornado uma pequena embaixadora do projeto. Suas experiências ajudaram a moldar não apenas as funcionalidades do aplicativo, mas também a maneira como ele seria apresentado nas escolas. "É importante que as crianças saibam que não há vergonha em pedir ajuda", ela explicava com uma sabedoria além de sua idade. Na manhã do lançamento, o auditório do Instituto Cultural Alemão estava lotado. Famílias da comunidade germânica, professores, autoridades locais e principalmente muitas crianças aguardavam ansiosas pela apresentação. Heinrich ajustava nervosamente sua gravata quando sentiu uma pequena mão segurar a sua. "Está tudo bem, pai." Clara sorriu usando o vestido novo que Frau Gertrude havia costurado especialmente para a ocasião. "Somos uma equipe, lembra?" A apresentação começou com Heinrich explicando as características técnicas do aplicativo, mas o momento mais tocante foi quando Clara subiu ao palco. Com confiança, ela demonstrou como o Schutzengel funcionava, explicando como as crianças poderiam usar o amuleto virtual para pedir ajuda de forma segura. "Às vezes temos medo de falar sobre coisas ruins que acontecem conosco", disse Clara, sua voz clara alcançando todos os cantos do auditório. "Mas agora temos um anjo da guarda digital para nos ajudar a encontrar coragem." Após a apresentação, várias famílias se aproximaram para compartilhar suas próprias histórias e agradecer pela iniciativa. Hannah e seus pais estavam especialmente emocionados. O pingente de anjo que havia dado coragem a Clara agora estava eternizado como o símbolo do aplicativo. O sucesso do Schutzengel ultrapassou as expectativas. Nas primeiras semanas após o lançamento, o aplicativo já havia ajudado 3 crianças a denunciarem situações de abuso, permitindo que recebessem a ajuda necessária. Cada história de sucesso era uma confirmação de que a dor que os Wallinger haviam enfrentado não tinha sido em vão. Em casa, Heinrich e Clara mantinham suas tradições fortalecidas. As noites de história em alemão voltaram, agora com Clara frequentemente sendo a narradora, compartilhando contos de coragem e superação que ela mesma criava. O sótão, antes um lugar de memórias escondidas, tornara-se um espaço alegre onde pai e filha continuavam desenvolvendo novas ideias para o aplicativo. Numa manhã de domingo, enquanto caminhavam pelo Parque Ramiro Rüdiger,
Clara parou para observar os patos no lago. Pai, ela começou pensativa. Você acha que a mamãe estaria orgulhosa de nós? Heinrich se ajoelhou ao lado da filha, seus olhos marejados. Tenho certeza que sim, mein Schatz. Sua mãe sempre acreditou que devemos transformar nossas experiências difíceis em algo que ajude outras pessoas. E foi exatamente isso que fizemos. O Schutzengel continuou crescendo, chegando a outras cidades e estados. Heinrich recebeu convites para apresentar o projeto em conferências de tecnologia e educação, sempre com Clara ao seu lado como consultora especial. A história dos Wallinger inspirou outras comunidades a desenvolverem suas próprias iniciativas de proteção às crianças. Clara manteve o pingente de anjo que Hannah lidera, agora acompanhado de uma pequena coleção de outros amuletos que crianças ajudadas pelo aplicativo lhe enviavam em agradecimento. Cada novo pingente representava uma história de coragem, uma criança que havia encontrado sua voz. Numa tarde especial, Heinrich e Clara fizeram uma visita ao cemitério onde Catarina descansava. Levaram flores frescas e, pela primeira vez, Clara não sentiu apenas tristeza ao visitar o local. Havia também um sentimento de realização, de missão cumprida. Fizemos algo importante, não é, pai? Clara perguntou, arrumando as flores no vaso. Sim, mein Liebling, fizemos, Heinrich respondeu, abraçando sua filha. E continuaremos fazendo, juntos. O sol se punha sobre Blumenau, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Do alto da colina do cemitério, pai e filha podiam ver toda a cidade, com suas casas em estilo enxaimel e jardins bem cuidados. Era uma vista que sempre encantava Catarina, e agora trazia um novo significado para os Wallinger. Eles haviam transformado sua história de dor em um farol de esperança para outras famílias. O Schutzengel era mais do que um aplicativo. Era um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há um caminho para a luz, especialmente quando não estamos sozinhos. E assim, Heinrich e Clara Wallinger continuaram sua jornada, mais fortes e unidos do que nunca, sabendo que haviam honrado a memória de Catarina da melhor maneira possível, ajudando outras pessoas a encontrarem sua própria coragem para falar, para pedir ajuda, para recomeçar.